Boa noite aí, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Jonas. Hoje, dia 12, dia dos namorados. Uma noite fria aí, né? Tendo em vista aí que acho que em todo o Brasil tá bastante frio nesse momento. E a gente tá aí para falar do pós-jogo entre Grêmio e Corinthians. O Corinthians que viajou até o Rio Grande do Sul, né? Até Porto Alegre lá para enfrentar o Grêmio fora de casa, na arena do Grêmio. O Corinthians que fez a sua o seu último jogo, né? Agora por conta da parada aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai se iniciar aí, acho que já no fim de semana, e vai ter essa parada aí no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians hoje encerrou aí, empatou com o Grêmio fora de casa. O Corinthians está bem desfalcado, né? Mas eu vou passar tudo isso aí para vocês. E aí, amanhã tem mais jogos do Campeonato Brasileiro, mas aí logo após essa rodada aqui que vai se encerrar, amanhã, aí o Campeonato Brasileiro já para, né? Só voltando mês que vem, exatamente. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixa um comentário aí a respeito do que vocês acharam do jogo, da opinião de vocês, quem foi bem, quem foi mal, cornetando, enfim. Aí é com vocês, é livre, mas comentem aí que isso é muito importante, né? Para eu saber o que vocês pensam, tal, vocês saberem o que eu penso a respeito de alguns jogadores, do jogo, enfim. Bom, antes de mais nada aí, vou passar a escalação, né? O Dorival que hoje veio numa 4-2-3-1, Hugo Souza no gol, o Hugo que estava com a seleção, mas já retornou aí ao Corinthians, né? Tendo em vista que o jogo contra o Paraguai foi lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. Então o Hugo nem precisou se deslocar, né? Já estava em casa. Hugo Souza no gol, Angileri pela esquerda, Mateuzinho na direita, dupla de zaga Kaká e André Ramalho. Aí vinha lá no meio de campo com Maicon, Maicon Maicon e Rian, dois volantes. Jogou com os três à frente ali, Garro, Bidon e Thales Magno. E centralizado o Hector Hernandes. Bom, esse foi o time aí que o Dorival mandou a campo contra o Grêmio. O jogo foi até bom, né? No primeiro tempo. No segundo tempo acabou dando uma decaída aí, eu vou falar pra vocês aí. Mas logo no começo do jogo ali, 5 minutos, um pouquinho menos ali, o Grêmio cruzou uma bola e o moleque lá, o tal de Alisson, né? Nem sei se... Ah, é Alisson, esse é o nome dele. É, ele atacou a bola, né? E fez bateu na trave ali, mas o Grêmio já começou levando bastante perigo aí. 5 minutos de pressão do dono da casa, né? Normal. Corinthians que jogou fora de casa, então é normal e é obrigação do time da casa pressionar o adversário e buscar a vitória aí durante o jogo todo. O Corinthians, né? Fez um bom jogo e alguns lances aí depois o, o Thales Magno acabou também aí num lance de escanteio. Se eu não me engano, o Garro cruzou e o Thales Magno cabeceou aí, carimbando a trave do Volpe lá, que só olhou, né? Então, uma bola na trave para cada e o jogo bem dinâmico lá e cá. Achei que o árbitro parava muito ali, mas pelo menos é um cara que tinha critério, né? Ele não parava assim para um, para outro não, deixava umas e outras não. Ele era um cara assim, relou, caiu, falta, entendeu? Então foi o jeito dele, o critério dele é esse, então beleza. E aí o Corinthians começou muito bem, o Grêmio apesar de jogar em casa não tinha aí domínio total do jogo, o Corinthians, por exemplo, tinha muito mais posse de bola do que o Grêmio, mas é aquilo, né? Posse de bola não ganha jogo. E aí o Corinthians estava bem ali até uns 20 minutos, 20 e pouquinhos, quando o Grêmio ligou um contra-ataque ali. O Volpe lançou uma bola, né, nem sei pra quem lá, e aí tocou pro menino lá, esse menino Alisson, um ponta rápido, menino bom, tanto que o Angeleri deu uma sofrida na mão dele hoje, hein? Mas enfim. E aí, né, pô, aí veio o lance crucial. O Kaká ficou meio vou, não vou, vou, não vou. Quando foi, era tarde demais, tomou o drible ali, porque a bola foi lançada, o menino foi, deu só uma desviada ali,
tirou do Kaká, foi meio com uma meia lua no alto, assim, ela veio, aí o Kaká tava correndo acompanhando ele foi, deu um tapinha, tirou do Kaká, né? Kaká, excelente zagueiro aí que a gente tem, horroroso demais, fazendo cagada aí, né? O Corinthians poderia até ter saído com os 3 pontos, mas o Kaká tava jogando do lado do Grêmio hoje, né? E aí, o Kaká perdeu essa bola aí com o menino rápido, né? Botou na frente, avançou ali para a linha de fundo, pequena área, cruzou para aquele Bright White lá, dinamarquês, e aí foi um golaço, cara, do Grêmio, tá? O Bright White pegou, limpou a marcação do Mateuzinho, deu aquele cortinho seco, né? O Mateuzinho passou lotado, e aí, pô, tirou todo mundo da jogada e só fez o gol, cara. Bateu firme. O Hugo ainda tentou ali, mas muito difícil, né? Na frente do gol, o cara perder um gol daquele lá é muito difícil. E aí o cara fez o gol, o cara que também tem sua qualidade aí, né? Jogou fora do Brasil aí a carreira dele inteira, na verdade, né? Ele é estrangeiro, mas aí vem aqui no Brasil, você vê que é um cara que faz a diferença, entendeu? E aí o cara fez o gol, abrindo o placar aí pro Grêmio. O Corinthians toma um banho de água fria, né? Porque vinha melhor no jogo. Mas o Corinthians não desistiu, né? No começo voltou ali, fez o seu jogo. O time envolvia o Grêmio em muitas situações aí com toques de bola rápido, triangulações ali. O Grêmio também um pouco assim pressionava, mas não conseguia tirar a bola do Corinthians. E aí até que no lance ali no primeiro tempo aí, acho que nem lembro exatamente o tempo. Eu já acabei não anotando aí, né? Mas o Corinthians vai no ataque, aí o jogador tenta finalizar lá, nem lembro quem que era, cara. E aí a bola bate no defensor do Grêmio, ela sobra no Bidon. E aí o Bidon vai e com muita categoria, né? O Bidon que fez um bom jogo hoje. Ele bateu ela colocada assim, né? Tirando do goleiro, fazendo a curva. Bateu ela, foi bem lúcido aí na batida dele. Bateu, o Volpe só olhou, nem fez nada. Tipo, até expressou uma reação ali, mas ele só olhou, né? E aí um golaço do Breno Bidon aí, que jogou muito bem. E aí o Corinthians 1 a 1, né? 1 a 1. Aí o jogo teve aí acréscimos, muitas paralisações. 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo, foi até os 50. E o Corinthians pro Corinthians estava tudo certo, esse empatezinho aí. O Corinthians que estava na 11º, na 12ª posição, continuou lá, porque com esse empate com o Grêmio não mudou muito. O Grêmio era o time seguinte na tabela ali, né? E os dois ficaram na mesma posição com esse empate aí. Aí veio o segundo tempo e tal. O Dorival tirou aí alguns jogadores, tirou o Hector Hernandes, por exemplo, que pouco tocou na bola, pouco fez hoje, né? O time do Corinthians que estava muito desfalcado, né? Com diversos desfalques. O Memphis, que estava defendendo a seleção dele, já entrou nessas férias aí de 15 dias, por conta da parada, né? O Corinthians liberou ele. O Yuri Alberto está lesionado. Mais outros jogadores aí, titulares desse elenco, que estão fora. O Carrijo já está de férias. O Martinez, creio que também é a mesma situação. Raniel lesionado. É, entre outros jogadores aí titulares importantes, né? E aí o Dorival tinha essas peças aí para o jogo de hoje. Foi um bom jogo, tá? O segundo tempo veio, aí ele tirou o Hector Hernandes, botou o Romero que também jogou contra o Brasil aí nessa semana agora, foi na quarta, na terça, não lembro quando foi o jogo do Brasil com o Paraguai. Romero também estava em casa, não precisou se fazer aquela logística toda, né? Aí ele acabou tirando depois Thales Magno, Rian, colocou aí Charles, colocou dois meninos da base aí, o Kaique lá, que fez gol do título da Copinha em cima do Cruzeiro, ganhou uma nova oportunidade, colocou o Dieguinho também, que é o menino da base, né? Foram essas as trocas aí do Dorival. Ele fez 4 trocas apenas, o Garro jogou os 90 minutos. É, claro que na volta do segundo tempo aí já mais desgastado, né? Ele já não participou tanto assim, muito pelo desgaste físico. Até porque ele tá voltando agora de lesão. Mas o Garro foi bem,
Cara, por incrível que pareça, o Thales Magno jogou bem hoje, teve o lance lá na trave, ele tentou algumas jogadas ali, algumas finalizações, ele foi bem. Bom, aí o Maicon não dá, né? O Dorival insiste no Maicon, não sei o que ele vê no Maicon, cara, é um jogador de médio pra bem ruim, pra falar a verdade. Tá mais pra bem ruim do que pra médio. Pra ele ficar médio jogador, ele tem que melhorar muito. E Maicon, nossa, não dá, cara. É horrível ver esse cara jogando. Ridículo. Ainda com a faixa de capitão. Meu Deus do céu. Que fase. Que fase que tá o Corinthians, como diria o Neto. Quem mais? Pô, Kaká, lamentável, né? Puta lance bizarro, velho. O cara tomar um lance daquele ali e o Corinthians sofreu o gol porque ele não chegou marcando firme, não marcou, ficou com receio, sei lá. Mas ele é ruim também, né? Essa é a grande verdade. Os laterais aí hoje fizeram ali um jogo bom até. O André Ramalho foi muito bem na zaga. Aí, pô, Rian, muito ruinzinho também no jogo de hoje. Hector Hernandes mal pegou na bola. Bidon foi bem. Bidon, Garro e Thales eu acho que foram os nomes aí do jogo, né? E André Ramalho. Acho que esses quatro aí foram muito bem durante essa partida. E o Corinthians aí, beleza, conseguiu aí um empate fora de casa. Para o Corinthians isso era bom, né? Teoricamente, não é ruim. Um empate fora de casa com um time misto, né? Por assim dizer. Contra o Grêmio que vinha completo jogando dentro de casa, foi um bom resultado até. E aí agora o Corinthians só volta a campo depois dessa parada aí do Mundial de Clubes. Bom, foi esse, o jogo não teve mais muitas emoções, né? Depois teve o Pavon lá que entrou, foi vaiado pela torcida do Grêmio. O Pavon que foi até oferecido para o Corinthians, mas o Fabinho Soldado recusou aí, né? Junto com a comissão técnica, por conta de problemas aí, não acharam interessante a contratação dele. Mas o que eu vi do jogo de hoje, eu acho que ele é um bom jogador, cara. Ele ainda tem muito a render, mas eu acho que pesa alguns assuntos extra-campo, questão de lesão, tudo mais, né? Mas seria interessante, porque o Corinthians não tem ponta, né? A gente tem que ficar improvisando aí, porque não tem esse tipo de jogador no elenco, assim. Tem ali o Thales Magno, mas muito difícil essa posição aí atualmente no elenco do Corinthians. E aí o jogo, né, teve vaia pro Pavon lá, o Mano até pediu para que parassem de vaiar ele e tal. E o Grêmio não conseguiu aí muita coisa não. Foi um jogo ali muito bom no primeiro tempo, mas no segundo tempo deu aquela esfriada, cansaço e tudo mais. Aí ficou aquela coisa de medo de perder. Ninguém queria perder para ninguém, acabaram não saindo tanto pro jogo, ficou um jogo mais truncado ali. E foi isso. E o Corinthians conseguiu um pontinho aí fora de casa, tá muito bom. E agora é esperar acabar tudo isso aí. Espero que o Dorival consiga melhorar o time durante esse período de pausa, treinar bem esse time, jogadores importantes voltem de lesões, de férias e tudo mais, e a gente possa avançar aí, somando pontos, subindo na tabela e na volta aí também vai ter as fases decisivas da Copa do Brasil. O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras, né? Então é importante que todo mundo esteja entrosado e de volta, tá certo? Bom, foi isso. Comentem aí o que vocês acharam, né? Se o que vocês viram do jogo. E aí, quando essa pausa acabar, a gente volta aí para mais um pós-jogo, tá certo? Então, fiquem com Deus aí. Um bom fim de semana, vou já dizer assim, porque amanhã já é sexta. E na volta, então, dessa parada aí do Mundial, a gente vai estar de volta aí trazendo análises pós-jogo nesse retorno, tá certo? Grande abraço aí, fiquem com Deus, tchau!